Olá, aqui é o Alex Angelino, escritor roteirista. Se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje eu quero falar sobre a função dos personagens principais, que são o protagonista, o inimigo, o dinâmico e o oponente. O protagonista ele tem uma meta a ser atingida e tem um comportamento viciante. E a função do dinâmico é justamente tirar o protagonista desse comportamento dominante. E o dinâmico também tem uma meta a ser atingida dentro da história. A função do inimigo é justamente dificultar a caminhada do protagonista. E o inimigo também tem um comportamento viciante e também tem uma meta dentro da história. O oponente é aquele personagem que está ligado ao protagonista. A função dele é manter o personagem protagonista preso dentro do comportamento viciante. Ele empreende ações para que o protagonista permaneça no comportamento viciante dele. Como, por exemplo, se ele tiver um comportamento viciante como alcoólatra, a função do dinâmico vai ser fazer de tudo para poder tirar o protagonista desse comportamento viciante, e a função do oponente é justamente o contrário. Ele vai fazer de tudo para manter o protagonista dentro desse comportamento. E o inimigo é aquele que vai dificultar a caminhada do protagonista rumo à meta dentro da história. Então cada personagem principal tem as suas funções. Dentro da história tem as suas metas e tem o seu comportamento viciante, que ao longo da história eles vão se modificando, para melhor, até chegar à correção. E aí cabe a você definir se os personagens principais vão atingir as metas, superar o comportamento viciante, se corrigirem no final da história, ou se algum deles vão afundar ainda mais. Esses personagens principais, seria interessante você definir pessoas próximas, um amigo de infância, pai, mãe, irmão, marido, esposa, filho, para que crie esse laço familiar. Então seria mais interessante você colocar, como por exemplo, o dinâmico seria um amigo de infância. O inimigo poderia ser uma ex-esposa. Então assim é mais interessante você criar esses personagens que tenham um círculo mais próximo do protagonista, porque isso gera mais interesse nas pessoas que vão ler essa história, nos leitores. Então no próximo episódio eu vou falar para você sobre os personagens secundários, aqueles que giram em torno dos personagens principais. Os principais são o protagonista, o inimigo, o dinâmico oponente. Então no próximo episódio eu vou explicar para você em detalhes a função dos personagens que compõem toda a rede, mas também é fundamental que eles estejam inseridos dentro da história, para que venham dar suporte para os personagens principais. Então eu te aguardo no próximo episódio. Até mais.